Olá, boa noite. Este é o Ponto e Contraponto. Eu sou Lauro Lima e no programa de hoje vamos conversar com o advogado especialista em direito eleitoral, Luciano Guimarães, ele que já foi desembargador do Tribunal Regional Eleitoral em Alagoas por 8 anos, foi também o primeiro presidente dos colégios de escolas judiciais eleitorais no Brasil e hoje nos dá a honra de conversar conosco aqui no programa o assunto eleições 2020. E aí, nesse 2020, eu vou colocar um ponto de interrogação. Será mesmo 2020? Boa noite, doutor Luciano, bem-vindo ao nosso Ponto e Contraponto. Eu já vou direto ao ponto. Muitas ações estão sendo judicializadas no sentido de bloquear os fundos eleitoral e partidário, aí numa ordem de 3 bilhões de reais os dois, e destinar esse dinheiro, esses recursos para o combate à Covid-19, o combate ao coronavírus. O senhor acredita que vai chegar uma hora em que isso de fato vai acontecer, esse recurso vai ser definitivamente bloqueado? Mais uma vez, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Laura, boa noite a todos os espectadores da TV Ponta Verde, do Ponto e Contraponto, tanto aqui quanto nas redes sociais, nas mídias eletrônicas. Os fundos destinados às eleições, eles têm previsões orçamentárias. A questão ela é mais complexa do que parece. A eleição tem data marcada para acontecer. Há uma série aí de discussões sendo ventiladas, se as eleições deviam ser adiadas, falaremos nisso já, se os mandatos eletivos deveriam ser prorrogados. O que eu acho em relação o que está acontecendo em termos de algumas decisões determinarem a redestinação dessas verbas, que são carimbadas, são verbas específicas para a realização do processo eleitoral, é que essa discussão está só começando. Algumas decisões já sofreram, inclusive, reforma nos degraus superiores da justiça brasileira. No caso aí, o STJ. Não raro pode chegar ao STF também, ao Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, cada juiz, é preciso que se respeite isso, está fazendo, na medida do que seja provocado, não está fazendo porque cismou, o que acha que, no seu entendimento legal e jurídico, deve fazer. Mas, para dizer que o dinheiro do fundo vai ser redestinado, eu particularmente acho até perigoso pensar nisso agora. Inicialmente, quais seriam, na sua opinião, os pontos negativos caso essa verba fosse definitivamente bloqueada agora e destinada à luta contra o coronavírus? Primeiro, porque a gente não sabe sequer, eu digo, a população brasileira, os segmentos diversos de uma sociedade, eu não sei se você sabe, a gente não sabe sequer qual é o planejamento efetivo para enfrentar essa pandemia no nosso país. Quais são os recursos, no que estão sendo utilizados, há várias vertentes, há, por exemplo, os mais desassistidos, que se não puderem trabalhar é a sobrevivência. Ganhar o pão, às vezes, é mais importante do que ficar em casa para se proteger de um vírus que você não vai enxergar. Mas que quando vem, em geral, é fatal. Porque não tem infraestrutura hospitalar para todo mundo. Então, qual é o planejamento? O que é que vai ser fabricado? Como é que vai ser combatido? Temos testes? Temos máscaras? Temos o álcool em gel? Temos, eventualmente, alguns remédios, alguns produtos que podem, sim, ser direcionados para um combate paralelo? A gente não sabe. O desencontro de informações é muito grande. O que a gente tem percebido, infelizmente, é uma guerra de mau uso da política para cada um evitar a atribuição das suas responsabilidades. Na sua opinião, então, está havendo aí uma politização desse momento? E não tem como não haver. O problema é que deve haver um senso comum e um mínimo ético, é o que falta muito para dizer. O limite para a gente fazer política é esse. O resto do problema é nacional. É bom lembrar, na Segunda Guerra Mundial, Stalin, da então União Soviética, o ditador da União Soviética, e Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e Winston Churchill, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, não eram amigos, mas tiveram que se aliar, tiveram que se unir, tiveram que puxar um ponto de convergência. Talvez esteja faltando isso aqui ainda no Brasil, porque a questão maior não é a minha política, não é a sua política, é a saúde da sociedade. E aí, nesse aspecto, eu acho muito prematuro, Lauro, se mexer em verbas do fundo partidário e do fundo especial das campanhas eleitorais de financiamento, porque sim, nós temos a eleição marcada. E essa verba, ela não é usada no dia. A Justiça Eleitoral, o TSE e os TRS
já usam essa verba a partir de agora, numa série de atos de planejamento. Exatamente isso. Quais seriam, nesse instante, os atos da Justiça Eleitoral na utilização desse fundo especial que a gente resolveu aí simplificar chamando de fundo eleitoral? O dinheiro das eleições, vamos dizer assim. Entre outros tantos que eu poderia exemplificar aqui, a compra e a manutenção de urnas. Em toda eleição tem um volume específico de urnas que tem que ser reposto, porque são máquinas simples, mas que vão se desgastando, né? Preciso botar urnas novas, com respostas eletrônicas mais rápidas. O desenvolvimento do software das eleições, a logística de uma eleição, Lauro, ela é gigantesca. É um case de sucesso mundial, é a logística das eleições por votação eletrônica no Brasil. A carga dos sistemas, que alguns testes já são feitos agora, o planejamento dos cartórios. Então, não há essa necessidade de mexer num dinheiro que já está tendo destinação específica. E se fosse para mexer, a grande pergunta a se responder antes de se dar destinação, de se atacar, por assim dizer, esse dinheiro, era qual é o custo do combate à pandemia? São só 2 bilhões? Porque 2 bilhões realmente é muito dinheiro. 1 bilhão, somando o do fundo partidário, é muito dinheiro. Mas será que na escala de combate à doença, que a gente nem sabe como está sendo feito? A gente não sabe. A gente sabe o que não tem máscara, não tem teste, não tem álcool em gel praticamente em canto nenhum. Para a escala nacional que nós precisamos, aí vai logo mexer no dinheiro do fundo, me parece um pouco precipitado. Eu gostaria de continuar falando ainda um pouquinho sobre esse dinheiro. Na sua opinião, será que não poderia ter uma divisão, por exemplo, desse recurso, já que o dinheiro das eleições já começa a ser usado pela Justiça Eleitoral, o dos partidos, essa verba, esse 1 bilhão, não poderia não ser destinado à luta contra a Covid-19? De novo, voltando àquela premissa, desde que se demonstre que isso é fundamental para o imediato, eficaz e eficiente combate à pandemia, é uma premissa a se considerar. Os partidos podem abrir mão, se quiserem, de verba de fundo partidário, eles podem, é uma decisão unilateral. Não precisa entrar na justiça, não precisa pedir autorização judicial, depende de si. É razoável? Talvez não. Aí a gente volta para a questão da sobrevivência política. Eu penso, Lauro, e a todos os nossos espectadores, que o fundamental nessa hora é ouvir o Tribunal Superior Eleitoral. É ouvir aquele que é o maestro da organização, planejamento e realização das eleições. As eleições são, sim, municipais, prefeitos e vereadores. Em cada um dos 5.600 e poucos municípios do Brasil vai haver uma eleição. Mas toda essa coordenação logística parte e sai do TSE. As verbas vêm de lá para cada estado e assim para cada cartório eleitoral. O TSE pode opinar. Não vou dizer aqui que só a opinião do TSE tem que contar, porque a questão é muito mais ampla. Nós estamos num estado de guerra, mas é fundamental ouvir o TSE. E o TSE, em um mês, vai ter um novo presidente, que é o ministro Luiz Barroso. Que já, inclusive, se manifestou alegando que, e chamando a atenção exatamente para esse número de ações, né, em relação a essas verbas, o que poderá, na opinião dele, atrapalhar e muito o processo eleitoral. E eu acho que, pelo decorrer aqui da nossa conversa, o senhor também corrobora com a ideia dele, né? O senhor acredita que essa verba saindo agora da destinação para as eleições de 2020 só iria bagunçar tudo? Não tenho a menor dúvida, concordo 100% com isso. Isso, Lauro, isso é bom senso. Antes da lei, antes da interpretação da lei, antes de você encaminhar medidas judiciais que legitima a defesa de interesses seus, um órgão social, um partido político, quem quer que seja, que tenha pela lei direito a ingressar com essas ações, é preciso ter bom senso. É muito prematura a discussão de adiar eleições. Eleição é um negócio muito sério. O que legitima os mandatos eletivos dos nossos governantes é uma eleição. O poder vem do povo, está na Constituição desde sempre. A questão é, o TSE já começou a ter planejamentos com demais órgãos, e aí tem que ser uma grande junção. Você tem que entrar com segmentos do Executivo, Ministério da Saúde, Economia e outros, o próprio Judiciário aí e outros atores importantes. Você precisa sentar numa mesa e começar a debater isso, de agora. Ninguém tem fórmula pronta para uma guerra, muito menos para uma guerra de saúde. É preciso ir com calma. E nós vamos continuar nesse mesmo tema, nesse mesmo assunto, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Eu vou dar uma paradinha rápida e volto já com mais ponto e contraponto, hoje discutindo as eleições 2020. Até já.